Seja bem-vindo a essa aula. Ah, Essa aula faz parte de um conjunto de aulas de AutoCAD que vão ser disponibilizadas para os cursos técnicos em construção civil e saneamento do Instituto Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Rafael Campos e nessa aula nós vamos falar sobre a criação de layers. Sejam bem-vindos e vamos lá. Muito bem. Então, primeiro a gente precisa saber para que serve uma layer. Então, quando a gente está falando de desenhos de arquitetura, como esse aí que o Niemeyer, esse croquis da Casa de Canoas que o Niemeyer está fazendo, nós, em geral, utilizamos projeções ortogonais. O que são essas projeções? Então, são representações em um plano que leva em consideração apenas as dimensões no eixo x e y. Não tem profundidade. Então, como a gente pode representar as profundidades em um desenho chapado? Ora, se eu perguntar para vocês, nesse desenho aí do lado que a gente está vendo aqui, o que chama mais atenção? Ora, se vocês me pudessem responder, provavelmente diriam que essas linhas aqui, né, que representam então a piscina, e essas linhas de fora, que representam a cobertura da Casa de Canoas. Por quê? Porque as linhas mais grossas saltam aos olhos, chegam primeiro. Então, por isso, a gente adota, então, a norma NBR 6492, de 94, que vai falar sobre a representação dos projetos de arquitetura e vai definir que as linhas mais grossas são relativas, então, aos objetos que estão mais à frente no plano. E aquelas que estão mais finas estarão, então, em planos subsequentes. Aqui a gente tem um excerto da norma, né? Que eu vou destacar aqui para a gente dar uma olhadinha só no que ela está falando. Ó. Então, linhas de contorno contínuas, a gente vai utilizar mais ou menos 6 milímetros. Depois, as linhas internas, mais ou menos 4 milímetros. Então, para essas de 6 milímetros, nós vamos usar para representar planos em corte, parede em corte. Depois, as linhas de 0,4 vão representar elementos que estão em vista, né? Depois, para as linhas situadas além do plano de desenho, a gente utiliza, segundo a norma, linhas tracejadas, como vocês podem ver, de mais ou menos 2 milímetros. Linhas de projeção devem ser representadas, então, com, que vocês podem ver aqui, ó, traço, 2 pontos, certo? Vão ser utilizados para marquise, balanço e etc. Linhas de eixos vão ser utilizados um traço mais compridinho e um ponto, com mais ou menos 2 milímetros também. E as linhas de cotas, né? Então vão 2 milímetros também. E linhas 0,2 milímetros, né? E linhas auxiliares para guia de letra, para aquilo que tem que ser o mais leve possível, vai ser utilizado, então, 0,1 milímetro. Aí, depois, somando todas essas linhas, nós temos, então, um desenho mais ou menos como esse aí, que é um projeto de um layout, de uma reforma, de um apartamento, né? E que a gente pode ver, o que chama mais atenção primeiro? Ora, provavelmente vocês vão dizer, né? As linhas, então, aqui, né? Das paredes, que tem uma espessura mais grossa, além de ter uma machura cinza por dentro para destacar, né? Depois a gente tem as linhas, então, das esquadrias e dos mobiliários com uma espessura mais fina, certo? Aqui também alguns textos. É possível utilizar, às vezes, algumas cores também na impressão. Como, por exemplo, a gente está usando aqui
né, o vermelho para representar, então, as cotas, certo? Muito bem, então, para a gente começar o exercício, eu preciso que vocês entrem no SIGA e baixem esse conteúdo que foi disponibilizado para vocês. A apostila, que contém o passo a passo dos exercícios que a gente vai resolver agora, nesse semestre. O PDF da residência térrea, que tem a representação de todos os desenhos que a gente vai fazer, e, além disso, o arquivo chamado turma nome, DWG, que é o arquivo base, tá? Em CAD, que a gente vai começar a construir dentro dele. Dentro da apostila, vocês vão ver que existe, lá na segunda ou terceira página, se não me engano, este quadro aqui mostrando as diversas layers que devem ser criados. Nós temos aqui em cima 9 layers que já estão disponíveis naquele arquivo base. Nós vamos criar, então, da 10 para baixo, certo? Então, vou esperar vocês irem lá no SIGA e baixar o arquivo para a gente continuar. Pode dar pause no vídeo e vai lá. Agora, estamos com o CAD aberto, podemos começar. Primeiro passo, a gente precisa abrir o arquivo. Então, a gente vem aqui em cima, na pastinha Open, e vamos pesquisar para saber onde você salvou, certo? Fico aqui. Então, turma, residência, nome, Open. Nesse caso, o CAD que eu estou utilizando é uma versão de estudante. Ele está dizendo que o desenho não foi criado com a versão de estudante. Então, se eu abrir no meu programa, ele vai, então, se tornar um arquivo com versão estudantil. Tá tudo bem. Agora, nós temos o arquivo de referência, certo? Primeiro passo, a gente vai salvar o arquivo com o seu próprio nome, certo? Então, a gente vem aqui em cima, ó, onde tem esse disquetezinho com um lápis, que é o Save As, né? E clica nele. E aí você escolhe a pasta que você vai salvar, no meu caso vou salvar aqui em saneamento e vou colocar, né? Primeiro a turma, então, por exemplo, 336, o nome, Rafael Campos. E eu gosto de colocar a data também. Eu acho que é importante salvar com uma data para você sempre saber qual é o seu último arquivo, certo? Então, vou botar aqui, a data de hoje é 24 de abril. Ok. Então, 24 de 4 de 2020. Ok? Salvei. E agora sim, posso começar a trabalhar. Muito bem. Então, vamos ao assunto. E as layers, não é mesmo? Onde eu encontro esse trem? Ora, as layers estão aqui no campo Layer Properties. As layers são as camadas que a gente vai utilizar no desenho para representar diversos elementos, certo? Cada uma dessas layers vai agregar significados aos elementos que forem desenhados, para que na hora da impressão eles saiam com as espessuras, as configurações de traços que eu decidi, que podem estar referente, então, à NBR que eu já mostrei para vocês. Então, primeiro passo, a gente entra aqui em Layer Properties, que vai já abrir essa janela de propriedades das layers. Como eu disse para vocês antes, já foi disponibilizado para vocês um arquivo com 9 layers básicas. Aqui, o que a gente consegue ver, né? Primeiro, nesse campo aqui, então, o status. Qual layer está sendo utilizado? Nesse caso, vai ter aqui um sinalzinho, né? Um V, um check, mostrando que é essa layer que está ativa. Então, qualquer desenho que for feita vai ser utilizado essa layer. Além disso, nós temos o campo nome das layers. Além disso, se ela está ligada ou desligada, congelada ou não congelada. Ligada ou desligada, eu já vou mostrar para vocês como funciona. Deixa eu puxar isso aqui para o canto, que eu acho que já dá para a gente fazer.
uma demonstraçãozinha. Então, vamos lá. Ó, das layers aqui, né? Deixa eu mostrar aqui o que já tem no desenho. Ó. Então, por exemplo, isso aqui está na linha corte, tá vendo? Isso aqui está na layer nível. Deixa eu abaixar aqui para ficar mais evidente. Então, aqui, ó, se eu clicar, olha aqui o que aparece. Layer cotas, certo? Texto, layer texto. Muito bem. Então, aqui, olha, se eu desligar, por exemplo, aqui layer texto, venho aqui, ó, layer texto. Eu não quero que seja visível. Tadã! Olha lá, ó. Ele some, né? Então, tá. Sumiu os 3 textos, né? Se eu quiser que ele apareça de volta, é só ligar, certo? Aqui no freeze também, né? Além disso, eu posso bloquear. Muito bem. Então, para que serve esse cadeado aqui, né? Ele serve para bloquear o elemento e impede que você faça alterações. Então, por exemplo, né? Aqui, ó, eu acabei de bloquear texto 2, texto 3. Não sei se vocês notaram que aqui, ó, as cores estão mais vívidas. Então, quando eu bloqueio, me impede, por exemplo, de deletar. Ó. Se eu clicar aqui, ó, e deletar, ele não vai mexer mais. Tá vendo? Então, essa layer não pode ser editável, certo? Quando ela está bloqueada. Além disso, nesse próximo campo aqui, nós temos as cores, então, das layers. Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir um campo de seleção, onde eu posso escolher vários tipos de cores, certo? Essas cores, então, podem agregar significados na hora da minha impressão. Eu posso trabalhar na impressão de 2 maneiras. Eu posso ter as linhas configuradas já direto, que é o que a gente vai fazer aqui, ou eu posso trabalhar com CTB. A gente continua aqui falando sobre, então, os tipos de linha, que estão aqui no campo Line Type. Aqui, ó, se eu clicar, abre, então, um campo para seleção de tipos de linha. Nesse caso, nós temos aqui 2 tipos básicos, né? Contínuo, ponto e traço, certo? Mas eu posso querer tipos de linha diferentes. Então, posso vir aqui no Load e selecionar tipos diferentes de linha que eu quero e fazer o download delas, certo? Além disso, aqui eu tenho a possibilidade de colocar a espessura da linha. Nesse primeiro ponto, nós temos aqui só como default, né? Então, as linhas padrões, espessura de linha padrão. Mas depois vocês vão ver que a gente vai alterar isso. E aí, se a linha é transparente ou não, e se ela é plotável ou não, certo? A gente pode ver aqui, deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais para cá, que tem uma impressorazinha. Se eu clico nela, ó, a impressora fica bloqueada. Isso significa que não vai sair na impressão, mesmo que ela esteja visível no desenho. Vou deixar ela aqui de novo. E aqui é em Viewport. Se eu quero que a layer fique visível na Viewport ou não. Isso é lá no campo da impressão, a gente vai falar mais para frente, certo? Então, muito bem, essas estão prontas. Vamos criar layers novas? Muito bem. Então, vamos voltar lá só para a gente ver na apostila quais eram, então, as layers, né, que precisavam ser criadas. Então, vamos lá. Ó. A primeira layer que a gente vai criar é a layer parede, número 10, certo? Não precisa colocar planta não, porque a gente vai utilizar a mesma layer para representar a parede em corte. A cor dela é branca, contínua. A espessura, então, vai ser 0,5. E ela vai ser usada para paredes, tá? Não só em planta, mas também em outros elementos. Então, vamos lá. Para criar a layer, venho aqui, ó, nesse ícone, tá? Ou utilizo o atalho, Alt-N, certo? Mas só clicar aqui, ele já vai abrir, ó, uma layer nova. Então, agora... Nome da layer, 10.
parede, sempre com letras maiúsculas, ok? Qual é o tipo de cor que a gente quer? É branco mesmo, então só vir aqui selecionar o branco, e a linha é contínua, beleza. A espessura, eu venho aqui, clico, e escolho qual a espessura de linha que eu queria. Nesse caso, 0,50 milímetros. Ok. E aí, tadã, está criada. Agora, vamos criar uma linha diferente? Vamos lá. Vamos criar uma linha que seja aqui, ó, de projeção, tá? Por que que eu quero essa linha de projeção? Porque eu quero criar uma linha que seja tracejada, certo? A gente vai usar aqui, ó, a linha dashed, certo? Espessura 0,13. Então, vamos lá. Agora aqui, ó, nova layer. Deixa eu lembrar qual que era o nome dela, o número 17, né? Projeção. 17, projeção, cor, vermelha. Ok. E aí, notem, como eu tinha acabado de criar uma layer parede com 0,5 de espessura, ele cria uma igual à anterior, certo? Então, preciso mudar essa espessura. Vou vir aqui e vou colocar 0,13, ok, que era a espessura que eu queria. Além disso, ele também vai utilizar, ó, uma linha contínua, certo? Não é o que eu quero. Eu quero a linha dashed. Então, eu clico aqui em cima do nome, ele vai abrir o campo de seleção do tipo de linha, e aí não tem aqui a que eu quero. Então, eu vou em Load para encontrar o tipo que eu quero e procuro lá, Dashed. Dashed, aqui, que é tracejado, tá vendo? Ok. E agora, ó, ele já fez a inserção da linha Dashed. Então, agora eu clico nela, ok. E agora, ó, essa aqui está como Dashed. Vamos ver o que isso resultou na prática? Então, primeiro vamos desenhar linhas com a layer parede, pode ser? Para acionar a linha, a layer, eu tenho que clicar aqui, ó, no status delas 2 vezes. Ou clicando só 2 vezes em cima da layer, ele já aciona também. Um checkzinho mostrando que essa layer está acionada. Posso fechar esse campo de propriedades e vou fazer um desenho. Então, vou vir aqui e fazer, por exemplo, um retângulo, certo? Já vou fazer um offset aqui, por exemplo, de 0,15 e acho que vai ficar muito pequeno aqui. 7 de 15, desenhar em centímetros, então. Pronto. Como se eu tivesse as paredes aqui, né? Então, aí, ó, já tenho a layer parede acionada e a representação correta, certo? Aí, se eu quiser fazer, por exemplo, a cobertura, né? A projeção da cobertura do lado externo. Agora, ó, como eu dei um offset dessa linha aqui, manteve a mesma configuração. E essa linha de fora eu quero que seja outra layer. Então eu clico aqui em cima. Aliás, antes disso, seleciono o que eu quero trocar, clico aqui em cima e escolho a layer, ó, projeção. E aí, tadã, olha lá, ficou tracejada, conforme a especificação que a gente queria. Certo? Então, para concluir a atividade de hoje, vocês devem criar todas as layers que estão especificadas na apostila, ou seja, todas essas aqui, certo? E aí, na próxima aula, nós vamos continuar fazendo a representação, então, das paredes, das esquadrias, tá vendo? E para tudo isso, a gente vai precisar ter as layers prontas. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.